Bem-vindo à Taroteca Marilua, tudo bem? Então, eu quero falar um monte de coisa, mas isso aqui é carta, né? Isso aqui é carta. Então, para você que tirou um tempinho e veio estudar comigo, eu sou a Liz Marlu, essa é a Taroteca, para quem conhece o canal, já sabe como é que a gente trabalha, e para quem não conhece, aqui a gente faz estudos de cartas, tá? Eu não tô... Bom, tem coisa que eu tenho que considerar, mas eu vou falar no final, porque agora vocês querem saber é da carta, né? A carta relógio, essa carta do tempo, ela que abre as cartas extras do Gilded Reverie Lenormand. Eu fiz muitos trabalhos com esse deck, acabei apagando todos os vídeos para refazer e tô começando agora a colocar o primeiro, tá bom? É do Ciro Marchetti, tô falando os desenhos, as autoras mesmo, porque ele trabalha mais com as imagens, né? E os autores, ele trabalha em parceria. Às vezes o autor do significado, das cartas, essas coisas são outras pessoas, e o do livro em si, né? E ele trabalha bastante nos gráficos, desenhos, embora ele esteja junto, né? Então, enfim... eu trouxe aqui o exemplo, muitos baralhos, muitos decks estão trazendo cartas extras, inclusive essas mesmas, tá? Mas eu trouxe esse aqui como exemplo, que é o Lustros, aquele que tem esse aqui, ó. Esse verso, que é esse aqui, ó, tá? Eu tenho também o manual, pelo menos quando eu comprei o meu, veio em inglês. Eu tenho a tradução deste livro que eu fiz. Podemos fazer o trabalho também aqui de os vídeos com as traduções do Lustros. Por que eu trouxe ele de exemplo? Porque tomar cuidado quem trabalha com numerologia também, porque aqui ele colocou uma numeração de cartas, e no Lustros eu li o manual inteiro, eu não encontrei a explicação do porquê que algumas cartas, a dos relógios coincide, mas tem outras que altera a numeração, tá? Então, quem trabalha com numerologia, toma um pouco de atenção nessa questão. Depois, eu vou fazer os outros vídeos todos, então vai aparecer ali aquelas que não coincidem. Então, o Lustros tem essa particularidade, tá? Apesar de ser do mesmo autor, o Ciro Marchetti. Aqui é a Tali Golden que escreve, e aqui é a Toni Savori, ela que Ciro considera a maior autoridade em leitura de Lenormand na atualidade, hoje em dia. Eu tenho material disponível para quem quiser adquirir. Agradeço desde já o pessoal que comprou as traduções, eu fiquei tempo sem postar, mas continuou muita gente comprando as traduções dos manuais, e eu agradeço essas pessoas, também a pessoas que comentaram e tudo mais, mas eu vou falar sobre isso no final do livro, tá? Do vídeo, porque você quer carta, né? Você entrou aqui para saber sobre os relógios. Então, no manualzinho que vem, aqui, se você estiver olhando a tela, né? E se você não tiver, é o seguinte, um manualzinho ele vem bastante, vem em inglês no deck original, ele vem em inglês e vem bastante compacto os textos. Fica chatinho, assim, né? É muito apertadinho, como quase todos, mas enfim, ele é para quem não estiver olhando a tela, ele é do tamanho da carta. Para quem estiver olhando, tá aqui a caixinha, e a carta aqui, ó, é do tamanho. Então, é um pouquinho, né, pequenininho e tudo mais, mas a gente conseguiu extrair todos os textos, fazer a tradução. Cada carta nesse manualzinho traz uma explicação breve sobre a carta, que são os vídeos que eu tinha, era só baseado nesse livro, e que é o que basta, na verdade, tá? E um pequeno verbo, um pequeno poema, assim, uma coisa que parece que é a carta que tá falando, um texto assim, parece que é a carta que tá falando. E é muito interessante, tá? Primeiro eu vou ler a parte de estudos aqui, depois eu vou ler esse verbete, esse pensamento da carta. Ele diz como que ela pensa, pelo menos para ele, porque você sabe aquilo que eu sempre falo. Gente, eu sou obrigada a dizer, tá? Nada do que eu tô colocando aqui é engessado, nada do que eu tô colocando aqui é concreto, são estudos dos livros, e tudo em carta é muito básico, e
Eu não sou dona da verdade, eu não sei, se eu assim soubesse, não estaria estudando. A minha visão, a minha opinião sobre cada carta, eu as tenho. Tem carta que para mim conversa totalmente diferente do que aquilo que eu tô lendo aqui. Mas aqui eu não tô aqui para mostrar para vocês o que, que eu penso, eu tô para mostrar o que, que o autor trouxe para daqui você partir e buscar o teu próprio significado, tá bom? Também posso falar um pouco mais sobre isso, mas agora a gente quer saber do tempo, que o tempo tá passando, né? E passou-se muito tempo sem você ter esse estudo. Eu achei que o pessoal aí não precisava, mas tem muita gente pedindo, então vamos lá. Os relógios são símbolo de quê? Para começo de conversa, pense. Que aqui é moda antiga, é pensar, é estudar. Eu quero que você raciocine. Não precisa você decorar nada. Raciocine nessa carta. Relógios, tá? O que que ela tem? Vários tipos de relógios. Não sei como é que tá meu foco, deve estar meio ruim, tô reaprendendo a lidar, tá? Então, ela tem relógio antigo, relógio mais moderno, relógio ampulheta, de vários tipos, relógios de sol, cuco, vela, todo tipo de relógio que o ser humano já inventou ao longo do tempo, né? E o relógio serve para medir o quê? O tempo. E por que que a gente mede o tempo? Para controlar o nosso dia. Até tem estudos assim super interessantes sobre isso, que antes do ser humano inventar o calendário, fazia as coisas, comia a hora que queria, né? Que sentia fome. Depois da invenção do calendário, é o relógio que fala o que tem que fazer. Então, desculpa. Então, até nisso é interessante pensar sobre o tempo. Gaste um pouquinho de tempo pensando em tempo. No que o tempo significa para você? O que é que ele leva você a pensar? Trabalhe um pouco o teu pensamento sobre isso, tá? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Então, são símbolos para medir o tempo. Logo, na leitura, vai trazer o quê? O tempo. O tempo. Tem pessoas que sabem naturalmente ou por muita experiência, né, abrir as cartas e dizer exatamente o tempo. E se quem treinar também vai conseguir, talvez você seja uma dessas pessoas que consiga já ver o tempo. Para aqueles que não, o tempo que eu digo, a velocidade das coisas acontecendo, que é muita coisa que a consulente pergunta, mas quando isso vai acontecer? Quando? Porque você está lendo uma leitura aqui, parece que me apareceu agora um vídeo do Ney Mato Grosso dizendo que ele jogou tarot certa vez, mas que aquilo aconteceu depois de anos, né? Então, isso ocorre. Então, a pessoa vai te perguntar quando. Muita gente pergunta. Então, para quem não tem aquela experiência toda que as cartomantes têm, admiráveis, eu admiro todas as pessoas que lidam com cartas, né? Porque só querer já é uma coisa admirável. É uma mão na roda, tá? Uma mão na roda, porque vamos supor, do lado da carta eu vou fazer a combinação, tá? Mas do lado da carta do cavaleiro, o que que é isso? É rápido, né? O lado da carta da âncora, nossa, esquece, o tempo tá parado, tempo, meu Deus, né? Navio, tempo tá se arrastando, e assim vai. Então, a questão da velocidade das coisas já é a primeira coisa que ela realmente é uma mão na roda, mostra mesmo ali, né, uma combinação com a outra, se for de velocidade, aparecer essas cartas que eu falei, são realmente as principais, tá? Lição é um lembrete também, né? Isso ele traz no livro do deck, da nossa própria imortalidade. Então tem que usar o tempo com sabedoria. Por isso que tem ali a coruja. A coruja, eu não sei como está meu foco, mas aqui tem uma corujinha. Essa corujinha tá aqui para falar. A coruja sempre tem a ver com sabedoria, né? É o símbolo, né, da sabedoria, do conhecimento. O tempo traz o conhecimento. Precisa de tempo para dedicar ao conhecimento e usar o tempo com sabedoria. O galo para dizer que nada como um dia após o outro, como sempre, né? O galo ali mostrando a ampulheta, dizendo que o tempo está sempre correndo, está sempre andando, então tudo isso. Começou a clarear? Começou a clarear? Então é o seguinte, né? Na leitura, né? Se você tira assim, por exemplo, só com uma carta conselho do dia, o tempo.
aproveitar o tempo ao máximo, né? O exemplo que ele traz. Eu traria mais coisas. Eu fiz o material, quem quiser o material, entre em contato também, porque eu fiz o material até um carta a carta, assim, que eu vou fazer os vídeos todos aqui também. Então, na numerologia também dá para ver a questão do tempo, mas para quem quer ver, como eu falei, é uma mão na roda. Pode sugerir que precisa reservar mais tempo para você, pode aumentar a perspectiva da leitura no sentido assim, ó, de dizer para agir imediatamente, que o tempo é pouco, mas o tempo é foice, o tempo está acabando. Um chicote, o tempo vai passar muito rápido, o tempo daqui, um momento muito rápido, digamos assim. Então ele vai mostrar tudo isso, como que o tempo está trabalhando na questão. Então tem que ampliar um pouco a visão, de acordo, não esquecer, método, pergunta e cartas adjacentes, e isso é o guia, não tem assim, tempo com isso quer dizer tal coisa, mas se a pergunta é por outra coisa, né? Então, por isso que eu peço que raciocine, tá? É a carta do gerenciamento do tempo. Quando ela aparecer, dá uma olhada para a corujinha, é um macetezinho, diga, né? Eu preciso pensar com sabedoria no tempo aqui, como que o tempo está trabalhando nesse jogo. O tempo está trabalhando a favor do consulente? Ou está trabalhando, o consulente está perdendo tempo? O tempo vai trazer coisas boas com o tempo virá, ou o tempo vai só se arrastar e vai mostrar que não adiantou? São infinitas as possibilidades, porque a nossa vida é infinita, a nossa vida é cheia de exemplos, mas ela traz a questão do tempo à tona. Então, quando ela aparecer, é bom dar uma pensadinha nisso, tá? Ela pode indicar na hora se as coisas... Se o consulente está querendo, por exemplo, atitude, agir, né? Se ele deve agir rápido, se ele deve agir devagar, o que é melhor, dar uma esperada. Se pede paciência, se não pede paciência, se pede pressa... Mas o principal dela é isso, trazer o tempo ao debate mesmo, falar que o tempo é importante ali na questão. E quando ela não faz sentido algum, isso tem um macetinho, tá? Quando não faz nenhum sentido, assim, tá ali meio que, né? Ela tá pedindo paciência, diminuição do ritmo, né? Coruja, vou abaixo, né? Calma, né? Porque o tempo ele não vai parar, amanhã vem outro dia, essas coisas assim, quando não fizer o menor sentido, vê qual é o contexto e fala nele assim como uma questão importante para ajudar na vida daquela pessoa que está lhe perguntando. E a organização também é um tempo para se organizar, porque o relógio, o que ele fez? Ele organizou. Como é que a gente se organiza? Através do tempo, através do relógio. Você tem um dia, naquele dia você tem tal hora para fazer uma coisa, tal hora para fazer outra. Então, fala de organização também por causa disso. E o jogo sempre vai trabalhar a favor do consulente, a favor da pessoa que está sendo aconselhada. O objetivo do jogo vai ser querer que a pessoa que está consultando aproveite o tempo da melhor maneira possível. Então, é bem importante trazer a consideração. O macete top das galáxias é ver qual é a carta que está ao lado. Como eu falei, quando não faz nenhum sentido, tá pedindo paciência, né? Mas quando ela casa, quando você vê que a combinação, né? A gente vai fazer as combinações de carta, e tem no meu material também. A gente vai ver que quando ela combina, não tem coisa melhor, tá? As cartas às vezes são mágicas, são maravilhosas, tanto quanto as outras, claro, né? Por exemplo, agora vamos dar uns exemplos, ainda não entrando no carta a carta para combinar. Exemplos, por exemplo, no campo financeiro. Ela pode indicar que a pessoa precisa de um dinheiro rápido, tem que investir agora, tá precisando de grana, é para investir depois, dá uma segurada, segura o dinheiro por um tempo, ou é tempo de investir, o dinheiro tá parado, o dinheiro tá precisando ser movimentado, tem um pagamento urgente, tem um pagamento esquecido, contas vencidas, paciência para as coisas melhores. Olha a amplitude que dá para ver numa jogada, por exemplo, financeira,
Uma jogada sobre trabalho. O que ela poderia dizer? Vamos pensar um pouquinho? Eu falo por causa de tempo de vídeo, mas eu não posso me preocupar com o tempo. O que ela poderia dizer sobre trabalho? O que o tempo importa quando a gente fala de trabalho? Se é um trabalho temporário, por exemplo, né? Esse trabalho não vai, a pessoa não vai ficar muito tempo. Ou se já é tempo de aposentadoria, se o tempo já está terminando, o tempo de trabalho já está terminando. Comentários ali sobre o tempo, né? Que ele permaneceu ou permanecerá, conforme a posição dela, se vem no passado ou futuro, naquele trabalho. Se o tempo desenvolvendo aquele trabalho, aquela atividade vai trazer bons frutos, ou se desperdiçou tempo fazendo aquela atividade. Pode falar sobre a dedicação da pessoa naquele trabalho, faz tempo que essa pessoa, por exemplo, está se dedicando com isso. Onde tá a pessoa, né, tá se dedicando ao trabalho, tá gastando o tempo dela, aprendendo, estudando, trabalhando. Gente, é infinito, tanto quanto são infinitas as situações da vida. Para quem tá procurando emprego também, vai que tá procurando emprego, daí o tempo cavaleiro. É bem rápido já o emprego, né, pra pessoa. Ou então ao contrário, mas eu quero concentrar na parte alegre, na parte boa. Porque todas as combinações vão ter o seu aspecto invertido, tá? Por que é isso? Porque o mundo manifestado onde nós vivemos é dual. Tudo tem o lado A e o lado B. Todo disco tem o lado A e o lado B, né? Às vezes tinha umas músicas boas no lado B também, né? O pessoal antiguinho que nem eu aí. Exemplo de amor, como é que ela pode trabalhar, né? Em leituras de amor. Prestar atenção na relação do casal com o tempo. Por exemplo, o tempo que eles estão juntos, o tempo que eles estão separados, o tempo que passa pensando, né? Aquela pergunta, pensa em mim, não pensa em mim? O tempo que pensa, ou se faz tempo que tá pensando ou não. Ter um pouquinho mais de paciência, o casal tirando um tempo para si mesmo, né? E um casal, por exemplo, antigo, tirar tempo para vivenciar, né, sentimentos, traz ela do lado do coração, né, vivenciando, passando um tempo mesmo, ou apenas curtindo, né, aquele, ou então o tempo do casal acabou, né, não foi-se. Tira tirar de amor, viu o tempo, opa, o tempo com a foice. Já era, né? Se apressa porque o tempo tá acabando, só dá tempo de dar mais um beijinho. Caso de saúde, né? Tirar um tempo para cuidar da saúde, precisando de um descanso, aí alguém cansado, né? A velocidade, o tempo da recuperação, o tempo da cura, sempre considerando o método que foi escolhido, a pergunta, tudo. Isso eu tô. Vou começar a repetir bastante, porque tem gente que não entende ainda que o método é uma das coisas mais importantes, porque a posição que ela cai, né, para quem. Porque a gente tá acostumado também aquela leitura linear, né, que é a mais gostosinha de fazer. Tá fazendo, montar aquela historinha e depois espelhar as cartas, assim que eu gosto de jogar. Mas tem métodos aí que ela vai cair numa determinada posição. Então ela tem que ser lida de acordo com aquela posição, lembrando que o método tem que ser determinado antes do começo da leitura. Que aí o baralho vai saber, o deck vai saber, o jogo vai saber como posicionar as cartas. Como é que ele sabe? Não sei, ele simplesmente sabe. Porque os jogos de oráculos, todos os oráculos são presentes do divino para o ser humano. É assim que eu enxergo. Isso é uma opinião pessoal minha. É um presente para o ser humano, não precisa muitas vezes mais de onde que veio, qual é a origem e tal. Quando a gente pega um livro, a primeira coisa, né? Um diz que é uma origem assim, a outra não. Mas o que importa foi que foi deixado isso aqui para a humanidade para que realmente a gente pudesse se comunicar com, com o próprio astral, né? Com a própria energia que mantém tudo funcionando. E trabalha sempre a favor da pessoa, né?
Tem gente que diz que eu tenho medo de tirar carta, né? Tem medo de tirar carta, vai que aparece, né? Mas tudo que mostrar vai ser pro bem, né, da pessoa. Bom, enfim. Casados contra as cartas, muitos significados. Valorizar o tempo, saber gerenciar o tempo, pode estar dando um puxão de orelha ali para quem está perdendo tempo, ou quem está com a agenda bagunçada, né? A carta um conselho do dia de duas cartas com o tempo seria ótimo. O tempo mais as nuvens, por exemplo, né? Tá uma confusão aí, tá se atrapalhando no tempo, não tá sabendo gerenciar o tempo. Alertas para coisas atrasadas, para coisas vencidas, né? Que tá devagar, ou que tá muito ligeiro, pega leve, ou então dá uma acelerada. Tudo a ver com o tempo. E eu eu não sigo muito não sigo nenhum canal de tarô, porque não é porque eu tenho implicação com ninguém, pelo contrário, eu acho que todo mundo desenvolve um trabalho maravilhoso, mas é que eu não tenho tempo, tá? Não tenho tempo. Se eu tenho algum tempo para assistir algum canal, seria quando eu coloco os vídeos do Alex Tarólogo, que não me conhece, não sabe quem sou. Mas para falar se eu sigo algum canal, seria o dele e o Wagner Borges, né, sobre espiritualidade. E o Alex Tarólogo, ele fala uma coisa que é o que eu vou trazer agora. Muitas vezes a carta está dizendo apenas aquilo que ela quer dizer mesmo. Tipo, vai chover, né? Ela do lado das nuvens. Ela pode estar falando sobre simplesmente, pura e simplesmente sobre o clima. Tem que ter um feeling na hora do jogo. Tem que ter o feeling, confiar e ver o que ela está dizendo, né? Por exemplo, a pessoa vai sair hoje, eu trabalho, como é que vai ser meu dia de trabalho? Não vai chover, vai ser um tempo seco, vai não sei o que, né? Principalmente pode estar falando sobre a chuva, né? A carta das nuvens, né? Carta do sol, hoje vai ser um dia de sol, vou pra praia ou não? Um dia de sol. Ou então, veja bem, né? Do lado da carta do sol, dizendo que a coisa acontece durante o dia. Do lado da carta da lua, mostrando simplesmente que ela acontece durante a noite. Então, vai do teu, como é que eu vou dizer? Do teu ritmo de jogo para pegar o insight do que ela tá falando. E um grande macete, casar ela com as cartas ao redor, tá bom? 3 coisas sobre o tempo. Uma, ele não para. Outra, ele não espera por ninguém. Se você deixar, volta pro final da fila, ele não quer nem saber, ele continua e ele não te espera. E outra, ele cura tudo, né? O tempo cura tudo, já dizia Érico Veríssimo no Tempo e o Vento, na sua obra O Tempo e o Vento. O tempo cura tudo. Oi, meu amor. Eu não sei que dia, em que data, em que hora você vai estar assistindo, né? Qual é a sequência que você vai assistir, porque agora vem um calhamaço de vídeo. Quero me aguentar, hein? Vamos lá. Eu não me deixo que eu não te deixo. Assim, ó, queria só agradecer porque eu fiquei muito tempo sem postar, parei de estudar. Não, eu estudei muito nesse período. Não parei um só. Quer dizer, teve dias que eu parei. Mas eu sempre permaneci muito ligada. Eu sou ligada às cartas demais, desde criança. Com 11 anos meu pai me deu um tarô e um I Ching. Então, de lá pra cá, eu tenho uma ligação muito forte com as cartas. E isso é o que as cartas têm. Elas são livres, elas são de livre acesso, basta querer. Elas são para todos. Mas não sei o que eu posso, não, elas são para todos, não há restrições, desde que as trate com respeito, né? Tem gente que até nem trata com respeito e mesmo assim as cartas trabalham. Então, eu tenho muito amor pelos oráculos em geral, gosto muito de estudar. E estudar amplia, parabenizo quem estuda, porque amplia, a minha intuição ela trabalha bastante, tanto quanto a sua, você sabe como é que funciona, né? A carta, às vezes, todos os livros do mundo dizem uma coisa, mas você olha ela fala outra coisa para você. Então, é muito difícil eu manifestar aqui o que eu acho, o que eu, né?
porque é uma coisa muito privada. Então, eu fiquei aí muito tempo sem trazer nada aqui na Taroteca, porque não que eu tenha parado de estudar, mas é que eu só não compartilhei. Porque eu também não tô muito afim de ver pessoas achando que eu tô aqui falando de uma coisa concreta, engessada. Não é, pelo contrário. Quem assiste meus vídeos desde dos primórdios do canal sabe que eu sempre digo isso, que as cartas são livres e que cada um vai enxergar na sua carta aquilo que a intenção de ser. Às vezes, de repente, vem um significado totalmente fora do contexto daquilo que você acha que era, porque veio. E quem joga sabe disso. Estudar faz com que amplie esse campo de atuação da própria intuição. Então, nada do que é engessado. Tem pessoas que parecem que não entendem que são estudos com o objetivo de ampliar a área de atuação da intuição, que cada um tem a sua privada em particular. Eu adoro que comente, acrescenta, nossa, o pessoal coloca a sua visão ali e aquilo é maravilhoso. Tem coisas que até eu, nossa, não tinha pensado nisso, vou usar também. É isso que a Taroteca aqui é um canal de compartilhar estudos. Então, quem compartilha com carinho, com amor, como a maioria fez, é muito legal. Acrescenta para mim. Eu até tenho o Grimório, eu até anoto lá no Grimório meu coisas que inscritos deixaram aqui, que para mim é de grande valia e são coisas novas, legal, e vai acrescentando. Agora, não achar que eu tô aqui ensinando uma coisa engessada, que é do meu jeito, que tem que ser assim. Não, né, gente? Por favor. Outra coisa, não interpreto tiragem. Não faço isso aqui, tá? Quer um jogo? Contrate que eu faço o jogo. Não adianta, de únicos comentários que eu realmente não respondo. Lá no começo eu respondi, mas depois eu parei. Dizer que tirou tal sequência. Tu não entendeu tal sequência, o estudo está aqui, o estudo está disponível, mas eu não vou fazer interpretação, porque aí eu estou desrespeitando a mim mesma como oraculista interpretando. Eu já estou compartilhando o estudo. E ainda vou fazer interpretação? Não vou fazer. Então, mas, por outro lado, meu Deus, que show de bola os comentários no da Vovó Cigana, né? Meu Deus, que legal. Eu amei cada comentário. Assim, eu queria poder agradecer um por um aqui. Eu juro, daqui a pouco, quando eu começar a colocar tudo em dia, que vocês estão loucos por essas cartas do Reverie, né, que eu sei, eu vou trazer vídeos aí com esses comentários do pessoal, porque vocês foram maravilhosos, tá? Eu pedi um feedback naqueles vídeos e o feedback veio de uma maneira espetacular, fabulosa. Só tenho a agradecer. E foi por causa de vocês, tá? Foi por causa dessas pessoas que colocaram comentários nos vídeos e das pessoas que entraram em contato para comprar os baralhos traduzidos, os manuais traduzidos, para comprar material, mandaram e-mail, mandaram mensagens, essas pessoas, o pessoal que pediu para voltar, por vocês, tá? Então, vamos continuar, estamos aqui, carta a carta, jogo de combinações, material disponível por e-mail, e um grande beijo e abraço, muito obrigada. Até mais!